O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhes vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta não é estimado em sua própria pátria, em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, hoje, primeira sexta-feira do mês de maio, e temos dois grandes intercessores hoje diante de nosso Senhor, José e Maria. E por isso, sendo hoje dia do trabalhador, dividirei a minha homilia em duas partes. Uma voltada a São José. É impressionante porque o texto que ouvimos de hoje é de Mateus, um dos evangelistas. Mateus, ele escreve para os judeus. Portanto, quando ele escreve esse fato, ele está mostrando as raízes de nosso Senhor. Eu tenho por compromisso pessoal, toda vez que ler esse texto, um texto um tanto áspero a Jesus Cristo, sim, é um texto que quer diminuir o que fizeram em Nazaré. Não é ele, filho de um carpinteirozinho? Mas é meu propósito, toda vez que ler, explicar que os irmãos e as irmãs de Jesus citado aqui são os primos. Ora visto, é a nossa tradição. Mas se houvesse irmãos, Jesus na cruz teria deixado Maria com estranho, João? Se na hora da cruz, Jesus se preocupou em dar um ombro de cuidados a Maria, que foi João, ele era filho único. Um dos argumentos. Mas não é isso, é um propósito pessoal sempre explicar. Hoje, quando falam de Jesus, não é ele o filho de carpinteiro. A partir dessa afirmação, por mais que seja visto ali querer diminuir a pessoa de Jesus Cristo, ou mostrar as suas raízes, nos faz perceber que São José é o trabalhador. São José, o homem do silêncio. E meus irmãos, se tem algo que vamos aprender nesse mês que vamos nos cingir, nos atar com o cinto da oração, aprender com Maria e de São José a importância do silêncio e a perseverança na oração. E de São José exatamente isso, o homem justo. Dele só se escreve isso, como único título e adjetivo, mas mais do que suficiente para entendermos que ele, tendo a guarda, e não é falo sem diminuir, não é de qualquer família. Para pensar em São José, a missão José de cuidar do Filho de Deus. Misericórdia. Muitos pais, quando têm um filho, já ficam preocupados. Tem o primeiro, tem o segundo, como é que eu vou educar meus filhos? Agora, se coloca no lugar de São José, criar o próprio
Deus e cuidar de Nossa Senhora. Não é fraco não, hein? E isso lhe causou angústia. E São José se esmerou na carpintaria, na oficina, construindo móveis, construindo os utensílios para os moradores de Nazaré e região. Mas era um homem justo, honesto. Como é importante enaltecermos esse aspecto. Um homem justo que sabia ter equidade na balança. Ele conseguia ter discernimento naquilo que era de fato fruto do seu trabalho, porque sustentou Nossa Senhora, sustentou Jesus. O trabalhador merece o seu salário, mas na sua profissão, José tinha profissão. José era um artesão, um braçal. Uma grande mensagem para hoje. Eu lhe pergunto, São José não podia ter sido, como muitos pensam, meu Deus, já que se trata de Jesus, eu vou ter que, não importa, a minha missão é essa, faço o que tiver que fazer, nem que ser, tenho que acumular bens, afinal, estou com o próprio Deus, estou com Nossa Senhora. Imagine se alguém pegasse essa missão hoje, e achasse que cuidar bem de Jesus, cuidar bem de Maria, era ter uma ótima poupança. Vou abrir uma poupança porque vai ter que fazer a faculdade. E isso é bom? Claro que é. Você programar a sua vida é bom, mas esse não é o foco central. Mesmo diante de tão grande missão, que não foi confiada a nenhum homem nessa terra, a não ser a ele, ele entendeu que precisava ser um pai exemplar, justo, pobre, porque São José era pobre. Se não fosse pobre, aqui não distorce a palavra de Deus. Há quem diga que São José e Nossa Senhora eram de família rica, não. Eles foram ao templo e ofereceram oferendas de pobre, um par de rolinhas e de pombos. São José era de família humilde, carpinteiro, mas era honesto e justo, e nada faltou a José, nada faltou a Jesus, mesmo nos contratempos de ter, aqui tem a outra imagem de São José dormindo, seja de aceitar Nossa Senhora, seja de pôr Nossa Senhora grávida no burrico e andar para Belém, mais de 120 quilômetros, seja depois lá na hospedaria não tinha lugar, de improvisar na estrebaria, olha, da hospedaria para a estrebaria. São José foi um homem justo, São José foi um homem de profundo silêncio e profunda oração, de depois pegar no lombo Nossa Senhora, o recém-nascido, e ir para o Egito. Você tem noção? Um fugitivo, um exilado, homem justo. E muito da personalidade de nosso Senhor se deve à sua mãe, mas se deve a São José. Gentil, amável. Pelo filho se tem um certo retrato do pai, não é verdade? Quantas vezes você olha para uma pessoa e você diz, não é questão só de aparência, mas também, mas é de comportamento, de ação, de trejeitos. Você já percebeu isso? Que um filho, uma filha, a filha mais pega o trejeito da mãe, e o pai, o filho pega o trejeito do pai. Já percebeu isso? O jeito de falar, às vezes de rir, de se posicionar. Isso esteve em Jesus e veio de São José. Filhos, nos dias de hoje, como é importante perceber em São José um modelo de honestidade, que toda a humanidade em plena pandemia, ferida, machucada, aprenda com São José que vale a pena ser honesto, e isso não é pouco, e isso é suficiente. Ser honesto nos seus negócios, ser honesto na família. E ser honesto na família significa também a não mentira, a não traição.
seja da parte do marido, seja da parte da mulher, seja da parte dos filhos. Filhos queridos, é importante entender que quando Deus coloca Jesus para ser cuidado por um homem, um carpinteiro, na verdade, Ele estava dizendo sobre o trabalho. A primeira leitura de hoje, que foi proclamada do Gênesis, e quem está me acompanhando pela TV, sabe que nós estamos na leitura orante do Gênesis. Hoje foi a arca, a chegada na terra. E você lembra? Vamos ver se você lembra. Perdeu? Pega às 10 da noite, ou pega no YouTube às 5 da tarde. Lembre-se, o que significa um arco-íris? Ô padre, um arco-íris significa que lá na ponta tem um pote de ouro. Ô meu filho, não. O arco-íris, Deus escolheu como sinal da aliança. Mas, indo no Gênesis, o que ouvimos hoje foi a criação no seu 6º dia. E aqui vale lembrar que o trabalho não entrou no processo do ser humano pós-pecado. Já antes do pecado, o trabalho fazia parte, como dignificante. O homem se dignifica no seu trabalho. O homem se dignifica naquilo que ele produz, não enquanto produção consumista, mas aquilo que ele externaliza, naquilo que o Senhor Cristo: crescei-vos, multiplicai, dominai a terra. Crescei, prosperidade. O trabalho faz parte do semear, do cultivar, do colher, do viver. O trabalho, ele tende ao desenvolvimento humano, e isso está no pensamento de Deus. A primeira leitura, ela é colocada hoje junto com o Evangelho, para criticar toda e qualquer forma de trabalho escravo, toda e qualquer forma de trabalho injusto, toda e qualquer forma de trabalho onde o empregador fica rico e os empregados permanecem na miséria. Isso fere a própria doutrina social da igreja, fere ao cristianismo. Não é que o trabalho seja ruim e a prosperidade seja ruim. Crescei-vos, multiplicai, prosperai. Mas a questão é que aquele que consegue ter os seus lucros, partilhe com os seus empregados. Ah, lá vem o padre comunismo. Isso não é comunismo, isso é cristianismo. Isso não é ser de esquerda. Agora se vive com rótulo, isso é esquerda, isso é direita, isso é... Vamos ser cristãos. E nosso Senhor não quer, me diga qual pai, você que é pai, que está me escutando, mãe, você aceitaria que um filho teu, do teu sangue, os dois nasceram de você, tivesse numa casa, numa mansão, e um outro num casebre passando fome? Me diga, se você for mãe e pai autêntico, gostaria de ver isso? Não. Deus também. Isso não é ser esquerda nem ser comunista, isso é ser cristão. É acreditar que Deus não errou na criação. Ele fez alimento para todos, a natureza para todos, condições para todos. E nós como cristãos temos um compromisso, e a exemplo de São José, nesse propósito. Trabalhar sim, com honestidade. É verdade que hoje nós temos que rezar de todos os aspectos. Por isso eu tenho dito já há dias, vou terminar a novena amanhã de São José. Temos que rezar pelos trabalhadores, temos que rezar pelos desempregados, temos que rezar pelos empregadores, para quem trabalha com ou sem carteira assinada, as pequenas empresas, as médias, as grandes. Nós temos que rezar pelo globo terrestre, temos que rezar pelo Brasil, para que as políticas, primeiro de saúde, sem dúvida, salva-nos Senhor da pandemia, mas que também as questões políticas e sociais, econômicas, sejam bem ungidas nas suas decisões, porque isso nos atinge.
Eu fiquei pasmo ontem, em plena adoração do Santíssimo, às 19 horas, como apareceu pessoas dizendo: eu não tenho o que pôr na mesa, eu vou ser despejado, eu não estou sem condições. Queridos filhos e filhas, por isso, Pio XII, em 1955, apresentou São José, na sua simplicidade, mas como homem justo, trabalhador, que deu a Jesus um caráter, que deu a Jesus uma profissão, como exemplo de todos os trabalhadores. Por isso agora, fechando essa primeira parte, eu quero que você reze comigo: São José, recorrei a São José, e nós vamos fazer uma oração juntos. Ainda não terminou o sermão? Tem muito, se acalme. Eu falei que você tinha que fazer um lanchinho, porque ainda tenho mais sermão e tem o terço mariano para quem quiser, ainda hoje. Que hora vai terminar, padre? Você vai fazer o que depois, meu filho? Não tem nada não. Recorrei a São José, recorrei. Mais uma vez. Recorrei a São José, recorrei. Comigo cante. Recorrei a São José, recorrei. De novo. Recorrei a São José, recorrei. E vamos juntos. Você vai ver a oração embaixo. Reza comigo, fica de pé. Vamos interceder. São José trabalhador, rogai pelos trabalhadores. São José trabalhador, rogai por todos os que estão em crise financeira. São José trabalhador, rogai em particular por esta causa que apresento. Coloque a tua causa diante de São José. Você está precisando resolver um problema financeiro? Peça ao Senhor por intercessão de São José. Peça agora, meu filho. Recorrei a São José, Continuemos. Senhor Jesus, o trabalho dignifica o ser humano, e já na criação é algo pensado e abençoado como sustento da vida humana. Senhor Jesus, enquanto estiveste neste mundo, foste humilde carpinteiro, foste compassivo e misericordioso com os pobres, excluídos e necessitados. Por isso, Senhor, por intercessão de São José, olhai com especial atenção os que hoje mais sofrem e necessitam. Senhor, nós cremos na Tua promessa, que ao bater, a porta será aberta. E por isso, rogamos que no mundo inteiro, em especial no Brasil, por intercessão de São José trabalhador, as decisões políticas e sociais ajudem os trabalhadores a serem mantidos no seu trabalho. São José, provedor, São José, defensor da Sagrada Família, suplicamos sua intercessão para que todos possam ter o pão de cada dia, moradia, dignidade, saúde, proteção. Ilumina, Senhor, por intercessão de São José, os empregadores, que sejam compassivos e tomem decisões acertadas para o negócio e para a sociedade. Amparai, Senhor, todos os trabalhadores, autônomos, com ou sem carteira assinada, empreendedores, donos de pequenas, médias
e grandes empresas. São José trabalhador, rogai pelos trabalhadores. São José trabalhador, Rogai por todos que estão em crise financeira. São José trabalhador, Rogai em particular por esta causa que novamente apresento. e concluamos: Jesus, eu confio na tua graça. Senhor, eu confio no teu poder. Senhor, eu confio na tua graça. Senhor, Eu confio no teu poder. cantemos, recorrei. Recorrei a São José, recorrei, Para terminar, recorrei a São José, recorrei. filhos queridos, você estava de pé, pode sentar de novo. Na segunda parte da minha homilia, eu quero dizer com grande alegria que no dia do Sagrado Coração, São José, nós começamos o mês com Nossa Senhora. Serão 31 dias. No meu coração, o desejo de não faltar um. Espero que no seu também. A começar de hoje, até dia 31 de maio. Nós vamos passar pela visita de Nossa Senhora do Rocio, domingo às 11. Vamos passar pelo Dia das Mães. Vamos passar por Nossa Senhora de Fátima. Vamos com Maria, 9 dias no cenáculo, na novena de Pentecostes. E com Maria, chegar em Pentecostes. Eu gosto muito de símbolos. Eu não os invento, eu os resgato. E existe uma tradição antiga. Os sacerdotes até usam o símbolo. Bom, você certamente já usou o cinto. E por que usar o cinto? Para os homens sustentar a calça. Dá sustento. O cinto, e isso eu vou falar durante o mês inteiro. Alguns aspectos diferentes, não falo tudo de uma vez. O cinto nos cinge. O cinto que nós vamos fazer é um cinto de oração. Mas você sabia que existe uma tradição antiquíssima, que inclusive São João Paulo II foi lá, depois Papa Francisco. Mas melhor do que eu explicar agora em palavras, eu preparei um vídeo com a história, que inclusive eu queria que depois você assistisse, está no YouTube, Padre Manzotti, indicasse para os outros, para entender o sentido do que vamos fazer, que é pegar um cordão, pegar uma fita, pegar o que você tiver, pode ser 1 a 3, e cada missa, qualquer missa, mas eu estarei ao meio-dia fazendo essas, de segunda a sábado e domingo em um dos horários, fazendo um pequeno nó, e vamos chegar a 31 nós. Quem quiser usar, que use, mas quem quiser, dê para uma família, dê para uma pessoa. São 3 opções. Não é no final, é agora, construirmos juntos. Mas por favor, com paciência, acompanhe esse material que eu preparei com muito carinho para você entender sobre o cinto de Nossa Senhora. Mas você viu no final um pequeno pedaço, e olha como Deus é providente. Anos atrás, numa das minhas viagens, eu ganhei um pequeno fragmento desse cinto de Maria, e está aqui. Ó Santa Mãe, fragmento do cinto entregue a São Tomé pela Virgem Maria. Não imaginava eu
mas a providência divina já preparava para que fosse o estímulo em tempo de pandemia a passarmos um mês com Maria, fabricando o nosso cinto na oração e na prece. Amém.